Irmãos, nesta noite, eu tenho certeza que essa palavra, ela vai te ensinar. Se você não for curado, se você não for revelado, se você não receber nenhum benefício visível, só de você ouvir a palavra de Deus, diz a Bíblia, que a sua fé já é aumentada. O benefício que tem, irmãos, de ouvir a palavra de Deus, ela vai aumentando a nossa fé. E a nossa fé, irmãos, faz com que nós temos possibilidade de receber coisas que é impossível à visão do homem. Então isso quer dizer, só de você ouvir essa palavra aqui, você está trazendo providência para a tua vida, para o teu futuro, para a tua família, para, amém, a sua conquista. Irmãos, estamos aqui diante de um fato que aconteceu. A Bíblia descreve que existia um certo homem que era verdadeiramente apaixonado por Deus. Ele amava de coração as coisas de Deus. Esse homem se chamava Eliseu. A Bíblia diz que quando ele se encontra com Elias, Elias lhe entrega uma profecia. E quando Elias entrega para ele uma profecia, ele entende que era o chamado de Deus. E ele vê que tudo que tem para dedicar a sua vida na presença de Deus. E ele começa a acompanhar Elias. E ele vê grandes milagres. E ele começa a almejar. Sabe quando você olha alguém que você admira e você diz assim: será que um dia, amém, eu posso ser igual a ele? Será que um dia Deus tem a possibilidade de me usar igual a ele? Eu consigo entender que toda a trajetória que eles andaram junto, Eliseu almejava a unção que estava na vida de Elias. Não era uma espécie de inveja, mas acreditando que Deus entregar para ele. Porque inveja, irmãos, é alguém que quer algo de alguém para si. Mas ele disse: não, eu quero que Deus entregue para mim também o que Deus entregou para mim. E ele acompanha. 3 anos se passa, ele está aprendendo tudo que o profeta está fazendo, ele está copiando, ele está acompanhando, buscando de Deus. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que têm vontade de fazer algo para Deus, mas ele não tira um tempo para aprender, ele não tira um tempo para dedicar, ele não tira um tempo para buscar conhecimento. Você percebeu que um médico, quando ele vai exercer a sua profissão, ele precisa ter um tempo de conhecimento, um tempo de estudo. O homem de Deus, por mais que ele tenha chamado, por mais que ele tenha capacidade, ele também precisa ter um tempo de aprendizado para que seu ministério seja como isso. E a Bíblia diz que Elias, ele é levado, e agora Eliseu vira o seu sucessor. E agora toda a responsabilidade de Elias é transferida para Eliseu. E ele começa, irmãos, a formar, ele começa a ganhar pessoas, ganhar profetas e levantar homens para Deus. Ele começa a fazer uma escola de profeta. Sabe o que é isso, irmãos? Ah, mas profeta não precisa aprender. Teve alguém que diz assim: ei, para ser profeta, você não precisa aprender, você já recebe de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: todos os comportamentos de um profeta precisa ser muito bem estudado. Tem que ser muito bem policiado. Sabe por quê? Só para você entender um pouquinho. Um profeta verdadeiro, se ele olhar para alguém com um olhar de ira e ele falar alguma coisa pesada, ai, ai, ai. Se ele também ficar nervoso, irritado com alguma coisa, e ele não vigiar no que ele dizer, Deus vai assinar embaixo e vai pegar o milagre ou a providência. Que isso? Isso é duvido. A Bíblia diz que o profeta profetizou para que 3 anos não chovesse sobre Israel. Aí você fala assim: mas o profeta profetizar uma maldição dessa, 3 anos sem chuva, todo mundo morrendo de fome, os animais morrendo. Isso é o homem de Deus que fez, o homem de Deus. Você sabe por que ele profetizou que 3 anos não chovesse sobre a terra? Porque ele tinha levantado um Deus de
inventaram Deus e deixaram de servir o Deus vivo, colocaram o Deus Baal e batizou ele como o Deus da fertilidade. É como se ele dissesse: vocês estão vendo esse Deus aí? É o Deus da prosperidade. A partir de agora, Israel vai ser próspero. E quando Elias fica sabendo, sabe o que ele faz? Ele profetiza: então eu quero ver se é verdade. Dentro de 3 anos não cai uma gota de chuva sobre a terra. E aí? Cadê o Deus da fertilidade? Cadê o Deus que ia trazer prosperidade? É porque aquele Deus estava indo de frente, indo de contra aquilo que era o princípio do Deus verdadeiro. Mas agora Eliseu está ensinando profetas. Ele tem uma escola e na escola dele ele começa a ensinar: ei, assim como você quando vai se batizar, você aprende como executar as suas missões na igreja. Você aprende como orar, você aprende como louvar a Deus, você se aprende como se vestir, você se aprende como estar presente, amém, na igreja, na presença de Deus. Você vai aprendendo. Assim também, irmãos, era naquela época. Mas acontece que um dos seus alunos veio perder a vida. E ele era um homem trabalhador, um homem sonhador. Sabe por quê, irmãos? As pessoas não vão, amém, se magoar com essa palavra. Mas muitas pessoas que têm um coração bom, muitas vezes não têm oportunidade financeira. E eu vejo que aquele homem pegou algo emprestado para que ele pudesse concluir algo na sua vida. Mas acontece que quando ele pega e faz uma dívida, ele perde a vida. E quando ele perde a vida, sobra só a esposa e 2 filhos. E sabe o que aquele credor faz? Ele faz algo que vem de contra, amém, a regra e de contra a lei. Porque quando morre alguém que tem a dívida, a dívida morre junto. Como é que você vai cobrar, irmãos, alguém que está morto? Mas ele disse: eu não vou perder o meu dinheiro por nada. Ainda sobrou a esposa e ainda sobrou 2 filhos. Eu vou até a casa dele. Ei, presta atenção. Uma mãe, amém, uma mulher, amém, que está dentro de casa agora, fazendo o papel de esposo e fazendo o papel de mãe, amém, está agora com seus 2 filhos, amém, chorando luto, derramando lágrimas, olhando e dizendo: meu Deus, o Senhor levou o meu esposo que tinha tanto sonho, e quando ela abre a porta, ela vê alguém para aumentar o teu sofrimento. Sabe quem era? O credor. O credor disse assim: eu já sei o que aconteceu, e eu não quero saber. Se você não tiver o dinheiro para me pagar, eu vou pegar os seus 2 filhos e vou levar eles para ser escravos. Irmãos, preste atenção, amém? Quem serve a Deus não tem filho para ser escravo. Quem tem promessa, amém, não tem filho para ser, amém, escravo dos outros, trabalhar sem receber, sem dignidade, amém, sem salário. Quem pode entender? Agora, aleluia. Imagine uma mulher que está de joelhos dobrados, falando com Deus, pedindo Deus força, pedindo Deus misericórdia. Ela é deparada com uma notícia dessa, e agora ela recebe outra notícia, que o homem está ameaçando levar os seus 2 filhos. Irmãos, eu vejo que o desespero daquela mulher é ultrapassado. Sabe aquele momento da sua vida que você fala assim: ei, o homem e a mulher não conseguem resolver o meu problema. O único que pode resolver o meu problema é Deus. Não tem aquele momento da sua vida? Eu tenho certeza que todos vocês já passou por isso. Sabe aquele momento que você fala assim: só Deus agora. Eu imagino, irmãos, aquela mulher perdendo o sono. Todo mundo vai dormir, os seus filhos vão dormir, mas ela fica acordada buscando uma solução, buscando uma saída. Sabe por quê, irmãos? Não é porque você tem fé em Deus, não é porque você confia no Senhor, não é porque você obedece a Bíblia, não é porque você busca algo de Deus que você não vai ter momento de preocupação, você não vai ter momento de dor, você não vai ter momento de tristeza. Sabe por quê que muita gente perece, irmão? Sabe por quê? Porque
Ele não pode ficar sem dinheiro. Ele não pode passar fome. Ele não pode passar uma tempestade na vida dele, senão ele pensa que acabou tudo. Ele confia tanto no recurso do homem que ele esquece da providência de Deus. Mas eu vejo alguém agora que diz: eu tenho uma saída. Amém. Eu já vou lá na casa de Eliseu. Eu vou na casa dele e ele é um homem iluminado. Ele é um homem de Deus. Ele vai me trazer uma resposta. Ele vai me trazer uma saída. Sabe o que eu acho, irmão? Que tem crente que você vai na casa dele, não tem uma oração, não tem uma palavra, não tem um conforto, não tem nada, é vazio. Mas eu vejo alguém, amém, que vai na casa dele e é feito uma pergunta para ele. É feito uma pergunta. Irmãos, eu te pergunto, o que um profeta tem a ver com a sua dívida? Você está devendo, nem é você, o seu esposo está devendo para alguém. E o que um profeta tem a ver com a sua dívida? Nós temos que entender, irmãos, que quando nós não temos solução, Deus coloca alguém acima de nós. Só que tem pessoas que não creem, ele nunca busca um homem, uma mulher de Deus, uma orientação do céu. Ele procura por ele mesmo, de verdade ele continua, de verdade ele insiste, mas ele não busca uma saída na presença de Deus. Mas essa mulher vai até ele e ele diz para ela: o que eu tenho que fazer, o que você quer que eu faça? Olha, o meu esposo, o teu servo, lembra dele? Ele te servia, ele servia a Deus e te servia também. E ele morreu e deixou uma dívida. E o credor veio ameaçar levar os meus 2 filhos para ser escravo. E eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma saída, eu preciso que o Senhor faça algo a meu respeito. E aí ele disse: o que tens em casa? Ela disse: eu não tenho nada de valor. Eu não tenho nada que possa dizer assim: eu posso vender, eu posso lucrar e eu posso dar para pagar a dívida. Eu não tenho nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. O profeta diz: é o suficiente. Você tem uma botija com um pouquinho de azeite? Faz o seguinte: volta para casa, vai até os seus vizinhos e pega vasilhas. Irmão, sabe o que eu penso? Se você não for crente de verdade, porque tem crente que ele não tem vizinho, ele tem de moradia, mas de amizade ele não tem. Tem gente, irmãos, que serve a Deus, mas é de mal com alguém. Às vezes é por isso que o milagre não acontece. Tem muita gente querendo ter prosperidade, mas não tem afinidade com ninguém. Ninguém conhece. Amém? Você percebeu que nós, irmãos, preferimos fazer negócio, compra e venda, ou fazer negócio com pessoas que nós temos afinidade? Já reparou isso? Tem vezes que nós saímos daqui de Canarana, vamos lá em Água Boa comprar alguma coisa, porque lá nós conhecemos alguém que nos trata bem. E eu vejo, irmãos, aquele profeta colocando aquela mulher numa escola. Você quer receber um milagre? Você quer receber a providência? Você quer receber, amém, a prosperidade na sua casa? Vai até todos os seus vizinhos. Se tiver alguém de mal, você vai pedir perdão. Se tiver alguém que você não fala, que você não reconhece, amém, fala com eles, chega até eles, amém, pega vasilhas, muitas vasilhas, pega as vasilhas maiores, pega todas. Ah, mas se tem fé em Deus, precisa pegar algo emprestado, claro, irmãos. Sabe qual é o maior sinal, irmãos, de amizade, de humildade? É você pedir algo emprestado também. Porque quem não tem humildade não pede algo emprestado para ninguém. Ele não pede, sabe, porque o coração dele é severo. Eu não vou pedir, porque senão eu vou pedir. Eu não vou pedir nada para ninguém, porque se eu emprestar amanhã, amém, vai ter troca. Ele vai querer que eu empreste. E eu não gosto de emprestar, o que é meu é meu. E eu vejo que agora, irmãos,
ela está obedecendo a ordem do profeta. Eu vejo ela dizendo: ó, meu filho, o profeta disse assim, que é para nós ir até os vizinhos pegar muitas vasilhas. Vamos pegar as maiores vasilhas que tem lá. E eu vejo, irmãos, ela batendo palma, dizendo: ei, fulana, amém, tudo bem com você? Dá um abraço, aperta a mão, eu preciso de uma ajuda sua. Eu preciso de um favor seu. Você me empresta a maior vasilha que você tem? A minha vizinha olha assim e diz: a maior vasilha. Sabe quando você tem ciúme de alguma coisa? Mas ela diz: é importante, eu preciso da maior vasilha. Tem hora, irmãos, que nós emprestamos aquilo que nós não usamos, não é verdade? Isso aqui eu não uso, isso aqui está estragando aí, eu vou emprestar. Mas aquilo que é maior, de maior valor, aí você fala assim: não, isso aqui eu não empresto para ninguém. Amém? Eu tenho mais ciúme disso aqui do que dos meus filhos ou dos meus parentes. Mas a Bíblia diz que ela vai e pega vasilhas, e não poucas. Amém? Aquele lugar está movimentado, Deus filhos vai e volta com vasilhas, e ninguém não está entendendo nada. Alguém querendo entender alguma coisa, mas ninguém entende nada, porque o profeta disse: você vai pegar a vasilha e vai fechar a porta, vai fechar a janela, vai trancar tudo. Sabe o que significa porta e janela fechada? Significa intimidade, significa que ninguém pode saber o que pode estar acontecendo lá dentro. É como se dissesse assim: se pode fechar, a minha janela está fechada, é porque também eu não posso dizer o que vai acontecer. Uma, porque eu também não sei. Porque ele disse que era para pegar a vasilha, pegar aquele pouquinho de azeite e colocar naquela vasilha. Aí eu fico imaginando, irmãos, ela pensando assim: ei, eu vou pegar o azeite, eu acho que eu vou derramar um pouquinho dentro dessa vasilha, e vai acontecer alguma coisa com essa vasilha, e essa vasilha vai ficar valorizada. Isso é isso. Porque não tem explicação. Mas eu acredito que Deus falou a palavra. E aí, irmãos, ela fecha, depois de tudo, ela fecha a porta, ela fecha a janela, e todo mundo que está naquela aldeia está curioso para saber o que está acontecendo. Sempre tem alguém mais esperto, irmãos, que quer estar à frente da fofoca. Amém? Eu quero ver o que está acontecendo naquela casa. Amém? Alguém vai até lá e bate na porta para perguntar: não estou aguentando só ver. Amém? Está todo mundo perguntando para mim, eu vou lá saber o que está acontecendo. Bate, mas a porta está fechada, bate até a janela está fechada, ninguém sabe o que está acontecendo. É um mistério. Ei, há um momento da sua vida, que a sua vida vira um mistério. Tem pessoas que não entendem para onde ele está indo, o que ele está fazendo, por que ele está orando tanto, por que ele está buscando tanto, por que a sua casa não recebe ninguém. Há momento da sua vida que você precisa se reservar, há momento da sua vida que você precisa se encher. Irmãos, tem pessoas que não têm para si e quer ajudar, tem pessoas, irmãos, que não guardam para si e quer fazer algo para alguém. Tem momento que você tem que se suprir, você tem que se fortalecer, você tem que receber para amanhã depois você ajudar. E agora ela começa a pegar o azeite e derramar. Imagina ela com um botijinho de azeite, um pouquinho de azeite no fundo, e ela derrama naquela vasilha grande assim, ó. Aquela vasilha vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e aquele azeite nunca acaba. Aquele azeite, irmãos, que estava naquela botija, ele nunca acaba, e ela vai derramando, vai derramando, vai derramando. Amém? Enche aquela, muda para outra, amém, muda para outra, e vai enchendo tudo, e de repente, irmãos, tudo está cheio. Ela começa a dizer: traga mais vasilha. É como se dissesse: eu me arrependi de não ter pegado mais. É como se ela dissesse assim: traga mais. Sabe quando você imagina que a providência é grande, mas quando ela chega, você fala assim: eu sabia que era grande, eu sabia que era imensa a vitória que Deus ia me dar, mas eu não sabia que era tão grande assim. Sabe aquele momento que você faz uma preparação, amém, aquela preparação não é suficiente? Eu vejo essa sensação. Ela dizendo: traga mais vasilhas, traga mais vasilhas, e seus filhos dizendo: não tem mais vasilha. E quando os seus filhos dizem: não tem mais vasilha, o azeite parou. E aí, irmãos, se fosse um tempo
na vida de alguns, não todos, mas tem uns que é assim. Quando está precisando, eu vou até a casa do profeta, que eu não sei o que fazer. Mas quando recebe, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse azeite tudinho, vou vender, vou pagar aquela dívida, vou fazer uma festa, vou curtir, vou fazer isso. Mas ela disse: não, ninguém toca no azeite, ninguém toca no que está aí, deixa do jeito que está, e eu vou voltar lá na casa do profeta e vou anunciar a ele o que aconteceu. Porque tem gente que não precisa procurar você quando está precisando. Depois que a vida dele está próxima, ele não te conhece mais, não sabe quem você é. Mas essa mulher pegou o mesmo caminho que ela foi buscar a providência, ela pega o mesmo caminho para contar a bênção, o mesmo caminho que ela foi observar algo sobre o profeta. Ela vem, irmão, sabe para quê? Para agradecer. E ela chega lá e diz: olha, todo lugar lá em casa, o banheiro, a despensa, o quarto, a sala, aonde tem cômodo lá em casa, está tudo repleto de azeite, porque aquele azeite, aquela botija multiplicou todas aquelas vasilhas, e eu não sei o que eu faço. É como se dissesse assim: você vai querer uma parte? Você vai querer 10%, 30%, 50%? O que você vai querer? Ele disse: volta e pega aquele azeite e vende. Amém? Paga a sua dívida. E você e os seus 2 filhos vivam do resto. Será que você entendeu, irmãos? Será que você conseguiu entender que aquele dinheiro daria para ela pagar a dívida e ainda viver o resto da vida com aquele dinheiro? Será que você pode imaginar o tamanho da providência? E ela volta correndo, ela volta correndo e começa a organizar na casa dela, amém, um local de venda, uma casa que era feita, irmãos, amém, para a moradia, virou um local de venda. Eu vejo uma filha se formando na frente da casa daquela mulher, porque ela estava vendendo. Ei, se o vinho que Jesus transformou foi o melhor vinho que o mestre Sala bebeu, imagine o azeite, irmãos. Amém, eu vejo alguém dizendo: eu vou avaliar esse azeite para saber se é azeite de alta qualidade. E quando eu vejo alguém analisando, dizendo: meu Deus, eu nunca vi um azeite desse. Esse azeite não é 50%, não é 70%, ele é 100%. Quem pode entender? Glorifique e exalte o Senhor. Se um azeite normal podia te vender naquela época, porque azeite, irmãos, naquela época era algo muito caro, porque azeite era alimento, era remédio, era a iluminação daquela época. Azeite era um objeto muito caro. Se um litro de azeite naquela época vendia por 50, aquela mulher podia vender por 100 tranquilamente, que ela vendia tudo, porque era de alta qualidade. E ela está vendo. Todo mundo que está comprando está satisfeito, porque sabe que estava comprando o melhor produto que existia na terra. Imagine alguém nos levando para a sua casa a melhor coisa que existe. Imagine você, irmãos, ir até uma loja e você olha um carro, olha o outro, e alguém chega bem e diz assim: está vendo esse carro aqui? Ele é o mais completo, ele tem tudo, amém? Ele tem GPS, ele tem sonda, ele é elétrico, ele tem tudo, ele é automático. Ele é o mais completo que existe no mercado. Imagine você pegar o que tem de melhor no ambiente e levar para a sua casa. Só Deus. E agora, irmãos, ela está fazendo um depósito de quê? De dinheiro. Porque ela estava ganhando, irmão, se aquilo que nós vendemos, quem já foi vendedor, sabe, já foi vendedor de muita coisa. Amém? Se eu nunca vendi droga, amém? Graças a Deus eu tenho certeza que nunca vou vender. Amém? Mas eu vendi muita coisa. Se as coisas que a gente vende barato, amém? A gente vendendo bastante, a gente já tem uma grande quantidade de dinheiro. Imagine você vendendo algo de alto valor. Sabe aquele dinheiro que você nunca pegou dinheiro ainda? Sabe aquele dinheiro que você não tem ideia do que é, de tanto dinheiro que é? Eu vejo essa mulher passando por isso, irmão. Todo mundo que está comprando, está dando glória a Deus, porque está comprando a melhor coisa. Aquela mulher está contente,
filha deve ser o velório. E ele vai correndo. Ele disse: ei, chama ela para casa ali. E eu vejo alguém dizendo assim: você está vendo que para falar com ela, para ter com ela, tem que pegar a fila? Vai pegar a fila. E ele pega a fila, irmãos. Eu vejo aqueles solquinhos e ele na fila. E de repente ele está cansado ali, olhando para trás, olhando para frente. E ele acalma um pouco e pergunta para o próximo da fila e diz: quem morreu? Você, rapaz, você está na fila há tanto tempo e você não sabe nem para quê? Que morreu nada, rapaz. Ela está vendendo o melhor azeite que existe. Aí ele disse: ela está vendendo azeite, ela tem dinheiro. E se ela tem dinheiro, ela vai pagar. Sabe por quê, irmãos? Que tem alguém que gosta de aproveitar o seu momento de felicidade para te entristecer. Sabe aquele momento que você fala assim, ó, porque hoje nós temos o status, né? Sabe aquele momento que você compra e posta no status? Aí depois assim, fulano tem dinheiro, vou lá cobrar. Eu vou cobrar ela. Ela está contente, está ganhando dinheiro, eu vou cobrar. Irmãos, e quando chega a vez dele, ele chama ela, e quando ela chega, ela faz algo que às vezes eu e você não faria. Eu te pergunto: você tem coragem de pagar a dívida que não é sua? Você tem coragem de pagar a dívida que você não fez com ninguém? E outro, pelo contrário, a pessoa que estava devendo morreu. Você tem coragem? Você tem honestidade suficiente para dizer assim: ei? Ela olha para ele e fala assim: ei, quanto é que o meu marido te devia? Ela poderia dizer assim: quanto é que eu te devo? Mas ela disse: não, amém, quanto é que o meu marido te devia? Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Aprenda isso e leva para a sua eternidade. Que Deus, presta atenção, que Deus abençoa de verdade só quem quer ser honesto. Até o mundo, irmãos, até o mundo sabe disso. Quanto que meu marido te devia? Aí eu vejo ele pensando assim: ei, mas eu vou cobrar minha vida aqui, eu vou cobrar o juro, eu vou cobrar a decepção, eu vou cobrar isso, eu vou cobrar aquilo, e vai ser tanto. Ele olha para ela e diz: é tanto. Ela diz: faz favor. Aí ele entra na casa daquela mulher, senta e ela começa a botar o dinheiro e passar para ele. Mas acontece, irmãos, que tinha uma pia, um depósito de dinheiro, e o que ela tinha para pagar aquela dívida não era nem um terço do que tinha. Ele disse: ei, eu pensei que eu ia levar o dinheiro todo da mulher e eu não mexi nem um terço do dinheiro. Amém? Eu podia ter cobrado mais, eu podia ter colocado mais juro, eu podia ter feito mais, mas agora já foi, a minha palavra foi lançada. Ele pegou o dinheiro e ele vai indo embora. Quando ele está indo embora, ele lembra que ele era fazendeiro, que ele precisava de muito azeite. Aí ele volta correndo e diz: ele, vou fazer o seguinte, eu vou pegar todo esse dinheiro de azeite. E aí ele volta lá, nos bater com a mulher. E alguém fala para ele: você está vendo que vai comprar azeite, você tem que pegar a fila? Volta para a fila. E ele vai para a fila e chega a vez dele. E quando chega a vez dele, irmãos, ele diz o seguinte: eu preciso de muito azeite. Ele poderia dizer, a Bíblia não disse, mas ele poderia dizer: eu quero todo o azeite que você tem aí. Eu imagino, irmão, a Bíblia não diz, mas eu imagino ela dizendo: mas o dinheiro que você tem não dá para comprar o azeite que tem. O dinheiro que eu te passei, todo aquele dinheiro, não dá para comprar todo o azeite que tem aqui em casa. Sabe por quê? Você viu aquela fila que muitas horas as pessoas comprando? Amém? Pensou: o azeite deve estar no final, eu vou poder arrematar tudo. Mas acontece que o dinheiro que ele pegou não era suficiente para comprar tudo. Mas mesmo assim, ele comprou. A mulher pega o azeite, entrega para ele leva o azeite, irmãos, e
E o maior milagre acontece agora. E quando ele pega o azeite, amém, ele leva o azeite, mas ele pega aquele dinheiro que era dívida, que era sofrimento, que era luta, que era perseguição, que era ameaça, que era preocupação, amém, pega aquele dinheiro e devolve para ela, dizendo: está aqui, pagado o azeite, amém, eu não te devo nada, e você não me deve mais nada. O milagre foi tão grande que aquele dinheiro de pagar a dívida voltou para ela viver do resto. Talvez você podia imaginar assim: mas como é que ela ia viver do resto? Porque o dinheiro voltou para ela. Porque o dinheiro, irmãos, voltou para a casa dela, porque Deus estava 100% no milagre. Deus estava 100%, irmãos, no ambiente. Deus estava 100% naquilo que é providência. Eu te faço uma pergunta: por que você não confia? Por que você não acredita? Por que você acha que a sua força, só o seu trabalho é suficiente? Jesus Cristo está dizendo para você que quer te abençoar, mas é necessário ser fiel. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Quando nós conquistamos algo, presta atenção, eu posso contar para você um testemunho. Quem crê em prosperidade, quem crê? Irmãos, quando eu aceitei Jesus, a igreja que eu congregava, ela tinha um gabarito. O que é gabarito? Uma credencial. E nessa credencial estava aqui: presença de culto. Se você não aparecesse no culto de doutrina, não tomava ceia. Presença de oração. Se você não comparecesse, não tomava ceia. Estava aqui um gabarito de dízimo. Se você não fosse dizimista, não devolvesse o que é do Senhor, você não tomava ceia. Estava, irmãos, um gabarito de oferta. Amém? Se você não ofertasse, você não tomava ceia. Estava também um gabarito de jejum. Você tinha que jejuar no mínimo 15 dias no mês. Senão, você não tomava ceia. E o pastor tinha o maior prazer de entregar na nossa mão, assinar e carimbar. Eu disse assim: meu Deus, então quer dizer que tem que seguir essa risca aqui? Se não seguir essa risca aqui, nós estamos perdidos. Mas eu aprendi, irmãos, que muitas vezes, no nosso momento de aprendizado, é bom nós aprender da maneira certa. Sabe por quê? Porque não tem consciência mais pesada do que você dizer assim: Deus foi fiel comigo, Deus me abençoou, mas eu nunca fui fiel comigo. Claro que eu me esforçava para seguir na risca. Eu tentava sempre ultrapassar um pouco. Eu falava assim: não vou tentar jejuar mais do que pede, eu vou tentar ofertar mais do que pede, dizimar. Quando a gente aceita Jesus, a gente entra com essa fé. Mas aí eu perguntei para o pastor, falei assim: mas por que a gente tem que ser da risca? Ele falou: sabe por quê? Se você quer ser abençoado por Deus, verdadeiramente, tem que ser dessa maneira. Eu falei: se for então verdade, a partir de hoje, eu não estou nem aí, porque o que for meu é de Deus também. E eu comecei, irmãos, a investir. Mas queria que tivesse que eu só investi agora, que eu sou pastor, não. Irmãos, eu pegava meu dinheiro, comprava as coisas para a igreja, eu pegava o meu carro, e também não era pastor, eu buscava as pessoas, irmãos, amém, para a igreja. Eu me dedicava na igreja, eu também me mergulhava, porque eu acreditava naquelas promessas que o pastor me ensinou. E uma certa feita, irmãos, o pastor queria abrir uma igreja aqui. Ele falou: só não tenho dinheiro, fica tranquilo. Amém? Com o meu dinheiro eu pinto a igreja, com o meu dinheiro eu pago aluguel, fica tranquilo. O senhor só vem aqui, inaugura a igreja e acabou. Não precisa mais de nada. Aí, irmãos, ele veio e falou assim: olha, nós vamos abrir a igreja, dentro de 3 meses eu vou enviar o aluguel lá da sede para você aqui. Depois de 3 meses você vai ter que se virar. Certo? Certo.
E aí, irmãos, quando foi o primeiro mês, a gente conseguiu reunir o dinheiro e pagar o aluguel, pagar água, pagar energia, o segundo mês também. E eu liguei e falei: pastor, fica tranquilo, pega o dinheiro daí, amém, cuida da obra aí, porque aqui Deus está cuidando. Mesmo que não tinha, mas eu tirava do meu salário e pagava. Quando é um dia, irmãos, o prefeito me chama lá na prefeitura. Foi o prefeito me chamando na prefeitura, e eu fui lá, irmãos. Quando eu cheguei lá, alguém disse assim: você vai ali na chefe, amém, do gabinete, a Dilma, vai lá, que ela tem algo para falar para você. Aí eu fui lá e disse assim: não, pois não. Falou assim: você que é o pastor, não é eu mesmo. O prefeito mandou o senhor ir lá no bairro São Caetano e escolher um terreno. Sabe quando você leva um choque assim, você fala assim: será que eu estou acordado? Não é dúvida, irmãos, mas tem coisa que nos surpreende, que a gente pensa que a cabeça é grande, mas não tão grande assim. Aí, irmãos, eu falei: eu estou acordado. Ela falou assim: você vai lá e escolhe o terreno lá. Aí, irmãos, eu vim aqui, nem sabia qual que era o bairro aqui. Eu sabia que era aqui, mas não sabia se era dali para lá, para cá, não sabia. Aí eu vim aqui, irmãos, fui lá para baixo. Aí eu vi os lotes estreitos lá. Falei: bicho, fazer uma igreja lá embaixo, né? Não vai ser tão bom. Aí eu passei aqui, irmãos, e vi esse lote na esquina. Aí eu cheguei lá. Aí cheguei lá, ela trocou o leque de novo. E aí? Você escolheu? Irmão, será que você está entendendo? Você já ganhou uma coisa que você pode escolher? Você já ganhou alguma coisa que você pode escolher? Alguém já falou para você assim: escolhe? Irmãos, homem não faz isso, irmão. Demora muito que nós estamos vivendo hoje. Se Deus não tiver no negócio, homem não faz isso. Eu falei assim: eu fui lá, eu vi aqueles terrenos de lá, mas o que eu agradei mesmo foi ver da esquina. Ela falou assim: além de ganhar, você quer escolher? Eu falei: mas você não falou que você tinha escolhido? Eu escolhi. Ela falou assim: olha, eu vou ver com o prefeito, porque os que estão na doação é aqueles lá do fundo, aquele da esquina não. Eu falei: amém, e fui embora. Daqui um pouco o telefone toca novamente e disse: olha, aquele terreno da esquina, ele é seu, porque o prefeito falou que é para você arrumar a documentação que ele vai doar para a igreja. Quem pode entender, bate a mão. E aí, irmãos, a gente ganhou esse terreno aqui. Então, esse terreno de esquina. Olha o bairro, olha esse bairro, todo asfaltado. Então, irmãos, é uma bênção que eu posso contar. É um milagre que eu posso dizer para você que vale a pena, irmãos, você ser fiel com Deus. Sabe por quê? Quando você não é fiel com Deus, o diabo está corrompido. O diabo programa tanta coisa, tanto prejuízo. Você não sabe por que você ganha tanto, recebe tanto e não ganha nada. Sabe por quê? O diabo está corrompido. Mas eu vejo aqui, irmãos, que Deus estava 100% na vida dessa mulher. Porque Deus entrou com providência. Deus fez do pouquinho, irmãos, do pouquinho, um milagre o resto da vida. Não só ela, mas também os dois filhos dela. Imagina, a Bíblia diz que ela e os dois filhos iam viver com dinheiro para o resto da vida. Então, olha o que Deus tem para você cuidar para o resto da vida. Deus tem milagre para o resto da vida. Deus tem providência para o resto da vida. Deus tem, irmãos, coisas para a sua vida para levar você para a eternidade abençoada. Quem pode entender agora? Então é isso. Acredita no Senhor. Acredita na providência de Deus. Deus está falando com você. Se coloca na presença dEle, que as bênçãos vão chegar na sua vida. Amém? Mas creia, confia, acredita. Busque, irmãos. Tem pessoas que não consultam. Amém? Pessoas que não buscam conhecimento. Ele vai fazendo do jeito dele. O pastor dele é ele mesmo. O profeta dele é ele mesmo. Não tem direção, não tem orientação. Não confia em quem Deus colocou acima dele. Mas se você confia
dia você vai ser abençoado. Deus coloca uma pessoa acima de você justamente para você ser abençoado. Porque se ela não tivesse a humildade de ir até a casa do profeta, nunca que ela ia receber esse milagre. Se ela não tivesse a humildade de voltar e reconciliar com todos os vizinhos, nunca que ela ia responder a receber essa prosperidade. Se ela não pegasse vasilhas emprestadas, outra humildade, ela nunca ia receber esse milagre. Então o milagre, irmãos, ele é conjunto. Um conjunto de coisas faz você receber o seu milagre. Mas tem que ser coisas que agradam a Deus. Que Deus olha e diz assim: olha, o meu filho está obedecendo, está disposto a ser abençoado. Eu costumo dizer, irmãos, você quer ser abençoado, aproveite uma oportunidade que Deus te dá de você prestar um sacrifício. Porque às vezes passa essa oportunidade e você lá na frente não é abençoado. Você pode ganhar muito, mas não é abençoado. Não é porque alguém está ganhando bastante que é abençoado, não. A bênção ela não está ligada só no financeiro. A bênção ela está ligada na comunhão com Deus. Ela está ligada na comunhão conjugal. Ela está ligada na saúde, irmãos. Tem gente que tem tanto dinheiro que nem o Faustão. Tem tanto dinheiro, está morrendo, já comprou coração, comprou rim, mas não adiantou nada, irmãos. Sabe por quê? Porque não é abençoado. A pessoa que é abençoada, mesmo sem condições, mesmo sem dinheiro, ele consegue viver como uma pessoa posta na terra, porque ele é abençoado. Quem pode entender? Diga glória a Deus. Ele pode comer de tudo, ele pode beber, não porque ele tem condições, mas porque ele tem saúde. E Deus dá a oportunidade. Quem pode entender, diga glória a Deus. Então seja abençoado. Peça a bênção de Deus e Deus será na sua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus continue te ensinando, que você aprenda a